apresentar para vocês agora a ferramenta volume direcional. Essa ferramenta, o objetivo dela é traçar ou mostrar a intenção do volume, para onde está indo essa liquidez, para que você não fique operando na contramão. Então, acompanha comigo aqui na tela do computador. Vamos lá. Aqui embaixo eu já inseri o volume direcional. À primeira vista, parece só uma disposição aqui, um oscilador que acompanha o volume, né? Muito semelhante ao saldo de agressão, tá? Só que esse cara aqui, ele tá trazendo pra gente o saldo do volume, e aí o, esse saldo cumulativo, né? Tá acumulando, e dizendo pra gente a direção. Quais são os diferenciais? Vou mostrar aqui para vocês, ó, nas configurações. Primeira configuração, você vai colocar o seu CPF para liberar ele, tá? Nesse caso aqui eu não coloquei, que é a minha versão de teste. Você pode ou não mostrar o volume direcional, acompanha, você pode tirar ele, ou você pode mostrar ele, tá vendo? Ficou mostrando só o ponto de abertura. Você pode escolher o tipo de volume, sendo que o tipo de volume você vai ser 1 para tipo financeiro, 2 para tipo quantidade e 3 para tipo trades. Então você pode monitorar os 3 tipos de volume. Mini contrato é uma funcionalidade nova que eu estou desenvolvendo, em breve vai estar liberada, que é o quê? Se você estiver operando igual esse ativo que está na tela, é o dólar futuro, dólar cheio. Se você quiser somar o mini contrato desse dólar cheio, você vai colocar aqui um, e aí ele vai adicionar, ele vai rastrear, ele vai quantificar o saldo do volume dos dois ativos, tanto dólar cheio quanto mini dólar. Ainda não está disponível, mas vai estar disponível em breve. Aqui você tem a possibilidade de excluir ou não os diretos, então você pode tirar ou excluir. Excluir ou exibir, né? Ó, repara aqui no valor, 104.173. Eu vou mandar ele excluir os diretos agora. Vamos aguardar um pouquinho. Profit, ó, tá vendo? Tirou o valor dos diretos. Se eu colocar não, ele vai contabilizar os diretos de novo. Tem uma opção que chama equalizar dia, que eu vou tirar aqui as configurações pra gente ver. Olha só, repara. Aqui, ó, o volume, eu até gosto mais dessa visualização, tá? Depois vocês vão entender por que tem essa outra opção. Vocês vão ver que o volume, ó, ele vai acompanhando ali e ele vai dando realmente a direção do preço, tá vendo? Entretanto, eu posso querer ter isso aqui como um oscilador realmente partindo de um eixo. Então presta atenção, cada linha dessa aqui que ele está mostrando é a abertura do dia. Então vai demonstrar para a gente, ó, o volume abriu aqui, depois dessa abertura, ó. Vamos comparar com esse dia atual para vocês terem uma noção. Depois da abertura, ó, o volume veio caindo. Então a gente teve a queda, depois o volume veio subindo e a partir daí o volume só veio aumentando e o dia subiu, ó, tá vendo? Então ele vai acompanhando, ó, essa questão de como que o volume tá. Perfeito. Então, essa linha preta ou azul escuro, ela ela simboliza ali o momento da abertura, onde está o volume na abertura. Depois disso, eu posso querer fazer o seguinte, ó, equaliza para mim os dias, né? Então, o que que eu faço? Eu transformo essa abertura em um eixo zero. Olha como é que ele vai ficar. Você pode preferir esse tipo de exibição. Então, ou seja, ó, ele vai transformar num eixo zero, tá vendo? E ele vai passar a ser um oscilador a partir do eixo zero. Então, ou seja, não muda. O desenho ele não muda. Ó. Vocês vão notar, ó, ele abriu para esse dia, ó, abriu, perdeu aqui a abertura e depois ganhou e só subiu. Ele vai demonstrar do mesmo jeito. Só que, ao invés de eu ter o desenho aqui acima do outro dia, não, eu trouxe a abertura de cada dia, equalizando, e aí eu transformo a abertura no eixo zero, e aí o volume vai oscilando a partir da abertura. Perfeito? Vamos para a próxima aqui, possibilidade. Depois vocês vão entender por que desse eixo zero. Eu também posso ou não mostrar o eixo zero, se eu não quiser, ó. Eu não exibo o eixo zero, ele continua mostrando do mesmo jeito. Eu posso ou não exibir, estando ou não equalizado o dia, ó. Vou colocar aqui, equalizar o dia não. E mostrar o eixo zero, ó. Deixa ele carregar. Não.
mostrando aqui agora sem o eixo zero. Perfeito? Deixa eu abrir aqui as configurações novamente. Vamos lá. Continuando, eu posso ou não mostrar um ponto de equalização do dia, que é que é o equilíbrio, né, do dia, que é o ponto de flexão ali, né? É o meio, vamos falar assim, para ser direto, é o meio do dia. O que significa isso, Thiago? O meio, o equilíbrio, é exatamente a diferença entre a máxima e a mínima. É o equilíbrio do mercado, ó. Só que o equilíbrio aqui, ó, ele vai atualizando. Então, conforme ele vai fazendo o máximo, ele vai atualizando o equilíbrio, você tem uma noção de onde tem o equilíbrio. Até para você saber, olha só o volume, ó, depois que ele ganhou esse ponto, e aqui eu vou mostrar de novo, opa, vou mostrar de novo aqui o ponto da abertura. Olha como começa a ficar interessante. Tá vendo que uma vez que ele ganha, ó, ele vem sempre trabalhando aqui, ó, abaixo, acima do equilíbrio, e o preço vai subindo. Assim como também ele vai trabalhando, ó, abaixo do equilíbrio, o preço vai caindo, e assim por diante. Então eu tenho um equilíbrio e eu tenho como mostrar o fechamento do equilíbrio diário também. Então, ou seja, ele mostra o fechamento, onde foi o fechamento do dia anterior. Tá vendo? Você pode traçar estratégias com esse ponto do fechamento do dia anterior. Além do equilíbrio diário, você também pode trazer o equilíbrio semanal. Então, eu vou aplicar aqui. E aí, ó, vou tirar para a gente tirar um pouco o zoom, para vocês verem, ó, como que é o equilíbrio semanal. Então, ó, o equilíbrio semanal é essa linha laranja. Então, ó, desde o início da semana, essa semana aqui, ó, se eu não me engano, ela começou dia 9. Deixa eu confirmar. Essa semana começou dia 9. Então, veja bem. Desde o dia 9, ó, o preço vem trabalhando, o volume vem trabalhando abaixo do seu equilíbrio. E cada vez ele vem perdendo ali o momento da abertura, vem trabalhando ali abaixo do equilíbrio. Chegou muito próximo ali de fechar a semana do seu equilíbrio. Isso é muito interessante para você saber como é que está a expansão, né? Como é que está a questão de realização também do ativo. Então, você tem, você tem a possibilidade de mostrar o equilíbrio semanal e assim como mostrar o fechamento também do equilíbrio semanal. Você também pode mostrar o equilíbrio mensal. Vou tirar aqui o semanal, vou mostrar o equilíbrio mensal. Você pode mostrar ou não todos de uma vez. Aí fica a seu critério, ó. Então ele vai trazendo o equilíbrio desde o início do contrato, ó, tá vendo? Ele vai mostrando, ó, o contrato começou comprador, a partir do dia 9 passou a ser mais vendedor, beleza? Então você pode trazer o equilíbrio, assim como, tá vendo que o equilíbrio fechou aqui, ó, nesse ponto? Então se você também pode trazer o fechamento do equilíbrio mensal, para você saber se o contrato atual ele está trabalhando acima do equilíbrio do contrato anterior. Ó, ele vai estender a linha, ó. Onde o contrato fechou, ele vai estender a linha aqui, ó, demonstrando para a gente o equilíbrio o ponto de equilíbrio do contrato atual, né? Beleza? Então você tem três possibilidades aqui para exibir o equilíbrio do mercado baseado no volume, tá? Não só no preço. Então você tem o equilíbrio diário, o fechamento do equilíbrio diário, semanal, fechamento semanal, equilíbrio mensal e fechamento. Você também pode mostrar uma VWAP. Eu vou aplicar aqui, ó, VWAP. E aí começa a valer ou começa a ser aplicada uma coloração. É possível, né? Então vamos lá. Olha só que interessante. Deixa eu tirar um pouco aqui. Nesse momento o preço não está importando muito para a gente, tá? A gente está avaliando aqui, ó, como que o volume se comporta. Vou deixar assim para ficar mais fácil da gente exibir. Então repare. Eu habilitei aqui a VWAP semanal. Vamos lá, VWAP diária. Vou habilitar semanal, por enquanto não. Então olha só, repare. A partir de agora, ó, eu tenho uma VWAP diária referente a cada um dos volumes. E aí eu tenho uma coloração. Essa coloração eu posso aplicar da seguinte maneira. Essa coloração ela vai levar em consideração a VWAP diária.
2, ela vai levar em consideração a VWAP semanal. E 3, ela vai mesclar essas duas VWAPs. Primeiro eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mostrar a VWAP diária e a VWAP semanal. Todas essas em cima do volume, ó. Então vocês vão notar, ó. Cada dia aqui, ó, eu tenho uma VWAP diária e uma VWAP semanal. E aí vocês vão notar, a partir do momento, ó, que o volume começa a trabalhar acima da VWAP ou abaixo da VWAP, tá vendo? E também da semana. E você pode confluir aquele primeiro dado que foi o equilíbrio. Você pode saber se o mercado começa a trabalhar abaixo do equilíbrio da VWAP, abaixo do ou acima do equilíbrio e acima da VWAP. E cada dia você vai ter aqui, ó, a sua VWAP diária e semanal. Lembrando que o primeiro dia, segunda-feira, a VWAP diária e semanal se equivalem. Então, olha só que interessante, ó. Olha para o movimento de alta. Você está vendo que o volume ele começa a trabalhar acima da VWAP semanal. E aí, cada dia que é um dia de alta, ele começa a trabalhar acima da VWAP diária, ó. Ele ainda está um movimento de semanal de alta e aqui os momentos que ele trabalha acima da VWAP. Para os últimos dias da semana, nota a realização. Ele ainda é um movimento de alta, entretanto ele começa a trabalhar mais abaixo, ó, da VWAP diária, tá vendo? Mostrando a realização dos plays. Então, até para uma análise, essa ferramenta aqui com auxílio da VWAP é muito boa. Então vamos demonstrar aqui, ó, a questão da coloração. Notem o seguinte. A coloração aqui ela está levando em consideração inicialmente a VWAP, ou seja, abaixo da VWAP fica vendedor, acima da VWAP fica comprador, ou seja, verde e vermelho. Entretanto, eu posso vir aqui nas configurações. Deixa eu abrir aqui as configurações e mostrar o seguinte. Se eu colocar aqui o tipo de coloração 2, então ela vai levar em consideração a VWAP semanal. Reparem, ó. Tá vendo que tá acima da semanal fica sempre tudo verdinho e abaixo da semanal tudo vermelho. Mesmo ele trabalhando em alguns momentos acima da VWAP diária ou abaixo da diária, tá vendo? Então a coloração está levando em consideração somente a VWAP semanal. Vou mostrar aqui agora a coloração do tipo 3. Então, coloração do tipo 3, ela vai ser mesclada, ou seja, reparem, ó, abaixo da VWAP semanal, eu tenho um momento vendedor, perfeito? E abaixo da semanal e da diária, eu tenho esse momento vendedor vermelho, ó. Então, é um momento vendedor muito mais forte, porque eu estou trabalhando abaixo da VWAP semanal e também estou trabalhando abaixo da VWAP diária. Entretanto, quando eu estou dentro de uma semana trabalhando abaixo da VWAP, tá vendo a VWAP laranja, e eu estou trabalhando acima da VWAP diária, ele fica verde, só que aquele verde mais escuro, tá vendo? Demonstrando que é um momento de compra, mas é um momento de compra dentro da semana vendedora, perfeito? Agora, olha a outra situação. Essa semana aqui já é uma semana compradora, ou seja, se eu tenho um volume trabalhando acima da VWAP semanal e acima da VWAP diária, eu fico esse verde mais limão, demonstrando que eu estou no momento comprador mais forte, ou numa semana compradora. Entretanto, quando eu estou no momento de venda, mas dentro de uma semana compradora, ou seja, eu ainda estou acima da VWAP semanal, mas eu estou vendendo, então ele fica laranja, porque ele está trabalhando abaixo da diária, ou seja, caracterizando venda, só que é aquela venda de realização dentro de uma semana compradora. Então, ou seja, a coloração está levando em consideração tanto a VWAP diária quanto a VWAP semanal. Perfeito? Você também tem a possibilidade, reparem nos fechamentos ali, ó, das VWAPs diária e semanal. Nota que aqui, ó, fechou a VWAP da semana passada. E olha aqui, ó, nesses pontos de fechamento da VWAP diária. Eu vou exibir primeiro, ó, o fechamento da VWAP diária. Aí você vai ver que todos os pontos de fechamento da VWAP diária, aí ele começa a estender uma linha reta, ó. Tá vendo? A VWAP diária fechou aqui, ele estende para o próximo dia. Fechou aqui, estende para o próximo dia. Fechou aqui, estende para o próximo dia. Por quê? Porque às vezes você quer saber, ó, a nossa VWAP fechou aqui, eu quero saber se o próximo dia vai ser um dia tendencioso mais a compra ou a venda a partir do ponto
da VWAP do dia anterior. Eu também posso exibir o fechamento da VWAP semanal. Então, se eu aplicar aqui, fechamento VWAP semanal, ele vai demarcar uma linha para a próxima semana, ó, de onde fechou a VWAP semanal. Então, pensa bem, se você mostra aqui, ó, o equilíbrio semanal, e vejam bem, toda a coloração, todas as cores aqui podem ser editadas, tá? Você tem aqui, ó, o equilíbrio e a VWAP da semana passada fechando em exato ponto. Aqui, ó, equilíbrio e VWAP fechando aqui. Então, vamos partir do pressuposto que essa semana aqui, dia 9 está começando agora, e eu tenho o equilíbrio e VWAP do volume da semana passada fechando nesse ponto e iniciando a semana já não ganhando aqui, ó, a abertura do dia, não ganhando o fechamento da VWAP do dia anterior, né, que foi o dia de fechamento da semana anterior, e também o volume já trabalhando abaixo do equilíbrio da semana passada. Tudo dando uma tendência aqui, ou um momento muito mais vendedor e ficando muito mais fácil para você tomar a sua decisão e de maneira nenhuma entrando em nenhuma compra nesse ponto. Beleza? Então, vou tirar aqui as VWAPs agora. Vou deixar só a VWAP diária, pra gente aproveitar essa coloração. Vou botar aqui a coloração só com base na VWAP diária. Beleza? Também é possível aplicar dentro do volume 4 médias. E é muito importante que você, se ainda não é, se torne nosso aluno, porque você vai ter uma leitura diferente de médias. Médias não é rastreador de tendência, suporte e resistência, nada dessas bobagens que te ensinaram ou te ensinam por aí. Você vai ter uma leitura correta de média e vai entender como colocar uma média, ou qual média você deve colocar no gráfico e por quê. Principalmente isso. Por que você deve usar uma média e para quê? O que é aquele resultado que ela está te dando? Tem um significado. Então, a partir daqui, você pode escolher 4 médias. Sendo que a primeira média, para cada uma das médias, você vai ter a opção. Média 1, 2, 3, você pode habilitar ou não. E depois você pode escolher aqui, ó, qual é o período dessa média. Sendo que estamos num gráfico temporal, perfeito? Também funciona no gráfico atemporal, mas vocês têm que entender o conceito de qual é a média. Sendo que para a média 1, vou exibir ela aqui, ó. Eu posso usar uma média do tipo RU, a média RU, ou eu posso usar uma média aritmética, que é a média padrão. Primeiro eu vou botar não, tá ali média de 27. E aí, ó, vocês vão ver que em amarelinho surgiu essa média aqui, ó. Tá vendo? Então você tem uma média sobre o volume de 27 períodos aritmética. Caso você queira usar a média RU, e aí você tem que se tornar nosso aluno para entender o motivo, você vai mostrar sim, e aí apenas na primeira e somente na primeira média ele vai usar essa média RU. Tá vendo? Você pode habilitar média 2, vou habilitar aqui só para a gente ver média 3 e média 4. A que você quiser, nos períodos que você quiser, é só colocar o período aqui, ó. Tá vendo? Vou aplicar, só para a gente ver como é que fica. E aí ele vai traçar essas médias, ó. Tá vendo? Com base no que você quer ver. Perfeito? Então você pode trazer as médias aqui para o volume. Você tem essa noção de precificação. Perfeito. Vou tirar as médias aqui. Além das médias, tem alguns momentos que são interessantes no mercado. Então pensa o seguinte, você está ali monitorando o volume e você quer saber no momento do dado, ou antes do dado, ou antes de um ponto importante, antes de um momento de decisão, um horário. Perfeito? Olha só, você quer demarcar aqui no preço um horário. Então vamos determinar aqui, ó, hora A. Então a hora A, e nesse momento, ó, o estender plot está ativo, tem que estar ativo, tá? Para que você use cada uma dessas 4 possibilidades aqui, a hora A, B, C e D, como estender até o final do dia. Depois você vai entender por que ou não estender essa hora. Então vamos lá. Vamos pensar aqui no seguinte, ó. Parciais da VWAP primeiro, tá? Parciais da Petax, desculpa, parciais da Petax.
Então você vai ter as petacas ali às 10h05, 10h10, ou 10h10, né? 11h10, 12h10, 13h10. A partir desse momento você quer entender onde que tá. Então, ó, vamos lá para 10h10. Primeira parcial. Se você aplicar aqui, ó, o que que ele vai fazer? Ele vai estender uma linha a partir desse horário. Tá vendo? Ó, uma linha laranjada. Então você vai ter uma noção a partir desse horário da Petax, aonde está o volume e como que ele está se comportando. Ó. Você vai ver, ó, que a partir das 10h10, o volume continuou caindo um pouco, para o último dia aqui, ó, e depois ele passou a subir. A partir das 10h10 nesse dia, ó, o volume veio subindo. Nesse dia aqui, ó, a partir das 10h10 o volume subiu, depois veio perdendo. Então isso vai ajudar você nesses momentos. Olha só, vamos colocar aqui os 4 momentos de parciais da Petax, tá? 10h10, 11h10, 12h10, 13h10. Vou aplicar. E aí, olha só o que ele vai exibir. Ele vai demarcar para você cada um dos horários. Ó. Lembre-se, as cores aqui você vai personalizar do jeito que você achar melhor. Então, ó, você vai ter uma noção de que a partir das 10h10, ó, vamos pegar esse dia aqui, ó. A partir das 10h10, eu tive o mercado subindo um pouco, depois o volume veio caindo. A partir das 11h10 ele continuou caindo um pouco, e aí ele subiu, ficou aqui ó, amarrado até as 11h10. Depois ele teve uma alta no volume, e depois das 12h10, que é a última parcial ali, não, 13h10, né? Deixa eu ver, 10, 11, 12, 13h10, ele vem caindo ali o volume. Então ele vai demonstrando ó, a direção do volume em cada um dos horários que você escolheu. Não necessariamente você tem que colocar o horário correto, tá? De 10h10, você pode colocar ó, 10h05, eu quero 5 minutos antes, dependendo do gráfico também, leve em consideração o gráfico que você tá. Se você não quiser exibir o ponto, é só colocar 0. Aqui eu vou colocar, só pra gente botar lá, eu botei 10h05. E aí ele vai demarcar ali 10h05. O interessante é você ter pontos. Por exemplo, ó, vai sair um dado 11 horas. Então, 10h55 eu já quero que ele demarca para mim, por exemplo, aonde que está o volume. E aí, ó, a partir das 10h55, ó, o volume só vem aumentando. Tá vendo? Eu quero que marca para mim aí a abertura do mercado externo. Então, eu quero aqui, ó, 10h30. Eu quero exatamente 10h30 que ele comece a marcar para mim onde é que está o volume. Ah, depois que sai a Petax à vista, 13 horas. Então, 13 horas eu quero aqui, ó, descobrir onde é que está o volume. Então você pode demarcar às 10 horas, abre o mercado à vista, né? Mercado à vista doméstico. Você pode demarcar que ele vai mostrar. A questão do estender o plot ou não, você vai ver ó, que a linha ó, ela vai até o final. Ó. Tá vendo? Se você não estender o plot, note que ó, só tem preenchido preço A. Se você não estender o plot, não mostra. Então você precisa de 2 horários, porque ele vai definir um ponto inicial até um ponto final. Então, ó, 10 horas até as 11 horas. Se eu demarcar isso, ele vai me mostrar das 10 até as 11 onde que tava o volume. Ó. Tá vendo? 11 horas ele para. Aí eu quero o próximo. Ah, de 11 até as 12h30. E aí ele vai me demarcar, ó. Vai fazer da seguinte maneira. Das 10 até as 11 ele começa a marcar. Quando for 12h30 ele marca lá em cima, ó. E vai levando até o último horário. Qual é o último horário? O último horário para mim vai ser 14 horas. Então vou aplicar. Então ele vai demarcar para mim esses pontos. Perfeito? Então, caso você não queira, só colocar 0. Ele não vai mostrar onde que está o volume a partir do horário que você quer exibir. Estendendo um plot, ele vai mostrar para você até o final. Agora vamos àquele ponto onde é necessário equalizar o dia. Essa ferramenta de volume também, ela é possível que mostre dessa mesma maneira, nessa mesma disposição, como é que está o saldo de agressão.
Por quê? Porque é muito importante você ver assim, ó, se tem liquidez e se está tendo consumo de liquidez. Isso é muito bom para você ver se está tendo um momento de distribuição ou de acumulação. Se está tendo um momento de realização no final da semana e assim por diante. Então, ó, se você mostrar aqui, ó, mostrar a agressão, vocês vão notar o seguinte, ó, dessa maneira eu não tenho como mostrar a agressão. Por quê? Porque o nível de agressão ele é infinitamente menor do que o volume, tá? O saldo da agressão ele é infinitamente menor do que o volume. Há muito mais volume do que agressão. Ou seja, se ficar nessa disposição, eu não tenho como equalizar o gráfico aqui no Profit, tá? Eu não tenho como equalizar e colocar os dois ali, um sobreposto ao outro, porque fica muito diferente a escala. Então, para trazer isso de uma forma visual e ficar fácil de entender, então eu tenho que equalizar o dia. O que é equalizar o dia? Lembra? Eu estou transformando a abertura no eixo zero. Então eu transformo tanto a abertura do volume em um eixo zero, quanto a abertura da agressão em um eixo zero. E aí os dois passam a oscilar a partir desse momento da abertura. Então, ó, se eu equalizar o dia e estando habilitado mostrar uma agressão, olha o que vai acontecer. Eu vou ter os dois. Deixa eu trazer aqui um pouco agora. Eu vou ter os dois aqui aplicados. Deixa eu corrigir aqui esse multiplicador da agressão. Deixa eu ver. 30. Como vocês podem ver, ó, a agressão ela é infinitamente menor. Tá vendo? Ó? Vou botar aqui, ó, 300. 3.000. 30.000. Ó, agora que ele está começando a se mover ali no eixo zero. 300.000. Tá vendo? Ó? Tá começando a demonstrar o movimento. 3 milhões. Ó, agora eu tenho um movimento. Então, o que é esse multiplicador da agressão? Como a agressão ela é infinitamente menor, então dentro do volume, da escala do volume, a agressão ela praticamente ela não se movimenta ali. Então eu tenho que colocar um multiplicador, e aí o multiplicador vocês vão fazendo igual eu fiz aqui, já deu um exemplo, vai colocando os zeros, para que você consiga perceber a oscilação da agressão. Perfeito? Eu posso ou não mostrar uma VWAP da agressão e do volume. As duas estão ali. Eu vou tirar aqui, ó, só para não bagunçar aqui a nossa visualização, para ficar fácil da gente perceber o seguinte, ó. Então, ó, a agressão aqui tá roxo, o volume tá laranja. Então, vocês vão notar o seguinte, ó. Vocês vão notar o momento, ó, em que... Vou até puxar aqui, ó. Momento em que, ó, no início do dia eu tenho uma agressão em volumes vendedores, só que a partir desse momento eu tenho uma agressão mais pujante, ou seja, estão tomando enquanto o volume está vendedor, tá vendo? Eu estou vendo que a agressão está aumentando enquanto o volume, até aqui, ó, mais vendedor. A partir desse momento, o volume começa a ser mais tomador e aí, ó, a agressão vai levando o preço. Depois, quando chega aqui, deve ter tido alguma realização. Por quê? Porque, ó, você vai ver, ó, volume e agressão caindo um pouco, depois retoma. E aí, ó, quando chega aqui, vocês vão ver que o volume permanece ali, caindo um pouco, depois um pouco mais estável, mas a agressão cai bastante. Então, você nota que nesse ponto aqui, ó, provavelmente, quem toma aqui já começa a ter algum pouco de realização, e a partir desse momento aqui, ó, volta a tomar de novo. Tá vendo? Então, a gente consegue ver isso aqui, ó, consegue ver quando? E até ter a noção para o próximo dia, quando acontece esse tipo de coisa. Vou até puxar a canetinha aqui para desenhar, que é o seguinte, ó. Nota que a partir desse momento, ó, eu tenho muito mais agressão e mais liquidez na venda. Tá vendo? Então aqui, ó, é um momento onde provavelmente eu estou tomando bastante para levar no próximo dia. Então você pode até traçar uma estratégia de que se perder esse fundo aqui ou esse fundo aqui, é venda. Porque eu tive muita agressão tomadora
e mais volume vendedor. Então, perdendo, pode ser que alguém stop aí e traga esse preço mais para baixo. Perfeito? E assim você pode analisar para diversos dias, ó. Esse dia aqui, ó, de queda, você vai notar que teve muita agressão, realmente para trazer o preço para baixo. Vamos ver algum dia aqui, ó, que se diferencia aqui, ó. Aqui, ó, enquanto o preço está subindo, tem alguém realizando, tá vendo? Então, tem esses momentos, ó, que enquanto está subindo, estão realizando. Então, você consegue entender essa, essa particularidade aí do mercado quando você olha para a agressão e o volume dessa maneira. Então, por isso, o motivo de equalizar, porque você pode ter essa visão entre agressão e volume. Sendo que você pode mostrar a VWAP para agressão. Nota que as VWAPs têm valores diferentes, ó. Então você pode ter uma VWAP para agressão, que é essa azul. Se você exibir a VWAP diária do volume, você vai notar aqui que na minha configuração a VWAP do volume é branca. Então você sabe que o branco ali, ó, tá a VWAP do dia, azul VWAP da agressão. Então não misturem isso, tá? Porque você sabe que o volume e a agressão estão em escalas diferentes. E também, para um pouco de performance, você pode definir aqui quantos dias retroativos. Aqui, ó, vou botar 3. Só para vocês entenderem, vai ficar fácil de ver na tela. Ou seja, o Profit vai demonstrar aqui, ó, só 3 dias para trás. E aí ele conta a partir do dia atual, tá? Então, hoje é domingo. Então, domingo, sábado, segunda. Tá vendo? Então, ele vai, vai plotar para vocês aqui só o número de dias que você quiser. Até para melhorar um pouco essa performance aí, não ficar tão lento. Vou botar aqui, ó, 5 dias. Você vai ver que ele vai plotar mais 2 dias aqui, ó. Tá vendo? Então você pode ter aqui o volume a partir do número de dias que você quiser. Perfeito? Então esse é o volume direcional. Espero que vocês tenham gostado. O objetivo do volume direcional é justamente esse que eu acabei de explicar. Mapear essa direção do volume para onde está indo a liquidez. Também tem a possibilidade de, no mesmo indicador, você entender para onde está indo a agressão e assim tomar as melhores decisões e parar de operar contra o mercado. Um abraço para vocês.